que tem muito interesse, o- em cima da cassação do Dallagnol tem muito interesse, muita politicagem que precisa ser esclarecido. Quem era Dallagnol? Dallagnol era um procurador, era um procurador, não mais, que deu esperança ao povo brasileiro e criou um tribunal de julgamento e condenação de políticos e de poderosos. Ele mirou nas grandes empresas e nos políticos. E a atitude dele criou uma força política no Brasil chamada Lavajavatista. Essa força política ficou como um tribunal de punição das pessoas desonestas. Então, ele e Moro viraram os algozes, né, os carrascos do Brasil, que iriam fazer justiça ao povo brasileiro em cima dos corruptos. Pronto. Eu, Carlos Frederico, acompanhei passo a passo da Lava Jato e aplaudi e defendi a Lava Jato. Eu, Carlos Frederico. Até ouvia muitas coisas contra e achava que essas pessoas eram loucas de estarem achando que aquilo seria possível. Mas, como a verdade sempre vem, né? A verdade veio. Veio através de quê? Da Vaza Jato. Uma investigação de uma empresa jornalística, conseguiu vazamentos da conversa dele com o Moro e do que eles faziam, e viram que não tinha nada de julgamento de coisa nenhuma. Tinha um esquema montado para que os dois ascendessem politicamente e tomassem conta do país. E a prova disso foi até comprovada por eles, que um é senador e o outro virou deputado federal e foi cassado. Só que a intenção dele não era ser muito mais do que isso. Um era ser presidente e o outro ser senador para depois trocar. Só que no meio apareceu o Bolsonaro usando, e eles fizeram colúrio com o Bolsonaro, e o resto você conhece. A Vaza Jato, para você ter ideia, agora eu estou falando do Dallagnol, porque é que eu estou falando do Dallagnol. Porque o Dallagnol, vou dar um exemplo para você, o Dallagnol mandou um áudio para o Moro dizendo o seguinte: ei, eu tenho algumas coisas sobre um prédio lá no Guarujá, mas eu não tenho prova, só é suposição, só é coisa. Aí o Moro disse: não tem problema não, denuncie que eu condeno. Pronto. Um dos diálogos era esse, né? Ou seja, isso não existe. Nem tribunal de bruxa era desse jeito. Onde queimava as bruxas, e foi o maior tribunal de inquisição, chamado na Idade Média, não era assim. Era todo mundo junto, né, no tribunal, né, inclusive para poder ouvir as testemunhas, para poder mandar para a fogueira. Esse aí não. Eles eram calados, na alcova, condenando as pessoas. Agora, saiu ontem, para você ter ideia, uma investigação, está sendo feita pelo Supremo, autorizada, para ouvir e ver as delações da Odebrecht, que estão dizendo que todas foram forjadas. Isso apareceu ontem isso aí. Agora, o que você precisa saber é que essa pessoa que formava coisa para condenar e prender as pessoas, por que o processo do Lula foi tão rápido para a condenação dele? Você achou muito rápido? Vou explicar por quê. Porque se ele não fosse condenado, ele podia ser candidato. Então a intenção não era punir o Lula, porque ele... Não era punir o Lula porque o Lula fez coisa errada, não. Era punir o Lula por não ser candidato, para o Bolsonaro poder ganhar a eleição. Isso aconteceu. O Lula não pôde ser candidato pela mesma ficha limpa que tirou o Dallagnol agora. Só que o Dallagnol, de frente do Lula, não tinha força que o Dallagnol. O Dallagnol ficou barrando os processos dele lá em Curitiba, barrando os processos dele, inclusive de o homem, e mais recebeu diária na história ele mais recebeu e deu diária na história do Ministério Público do Brasil. São milhões em diárias. Diárias recebidas no local que eles trabalhavam. A pessoa recebeu a diária, e não sei para que saber se são os corretos do Brasil, né? Recebendo diária no local onde ele vivia, né?
E todo esse processo ele ia ser demitido do Ministério Público. Se ele fosse demitido, ele não poderia ser candidato. O que é que ele faz? Ele antecipa a demissão. 4 meses antes, ele deixou de receber salário 4 meses. Porque ele só precisava sair do Ministério Público só 6 meses antes da eleição. Ele saiu 4 meses antes, meu irmão. Por quê? Para burlar a legislação e poder ser candidato. E o TSE identificou isso. Como o TSE já caçou pessoas que eu conheço aqui, não foi ninguém que me disse, porque um cara estava cantando e citou o nome do prefeito na hora botou o nome do prefeito no meio da música. E o prefeito perdeu o mandato e ficou inelegível 8 anos. E qual é a prova? Alguém disse lá, denunciou que fez isso. O Tribunal Superior Eleitoral faz isso, meu irmão. Agora, quando faz com pessoas pequenas, não tem problema. Quando faz com bichão, né? Aí dá essa zoada toda. O Dallagnol foi o mesmo que pediu a prisão e ele foi preso de um reitor da universidade que era inocente e o reitor se matou, pai de família. E foram atrás depois investigar, não tinha nada de errado. Mas o Dallagnol resolveu denunciar porque atingiu Lula. Para dizer que o Lula que deu autonomia das universidades, para dizer que era um esquema que o Lula tinha com a universidade. Esquema com a universidade foi descoberto agora, tem o Bolsonaro junto com o filho dele lá no Rio de Janeiro. Já você vai ouvir falar sobre isso, eu estou antecipando. Agora, cara, o pior de tudo isso, sabe, é que era para ter sido penalizado mesmo naquela história, era o Lula e a Dilma, que a Dilma era presidente. Por que a Dilma saiu ilesa? Se todos os malfeitos foram feitos no governo dela, por que será? Porque a Dilma não ia para canto nenhum, cara. Não era política. Ela pode deixar ela aí sem nenhum problema, tá aí. Aqui no Brasil é assim, meu irmão. Aí o rapaz burlou a lei, se antecipou, usou o prestígio dele para que a condenação não acontecesse antes. Quando viu que ia acontecer, que ia ter o tal do PAD lá, né? É um processo administrativo. Se tivesse esse tal desse PAD, ele não poderia ser candidato. Aí ele se afastou do Ministério Público antes que esse processo chegasse. Porque uma semana antes dele se afastar, o colega dele, que fez muito menos do que ele, foi demitido. Aí ele viu que ele ia ser demitido. Aí se antecipou para burlar a lei. A lei que ele defendia para os outros. Para os outros, para ele não. Esses são os caras que vão salvar esse país.